Jovens e adolescentes saindo das igrejas. A grande maioria delas está perdendo os seus jovens e adolescentes. Algumas, os jovens e adolescentes estão vindo, voltando aos montões. Por que isso está acontecendo? É isso que nós vamos entender aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Então, primeira coisa é que o jovem tem a cabeça aberta. E como eu digo para vocês, 99% do que é ensinado na igreja evangélica não tem nada a ver com o evangelho. A igreja evangélica é uma subdivisão do cristianismo, que não foi fundado por Jesus. O cristianismo surgiu a partir do imperador Constantino, a partir do ano 313. Então, 99% do que é ensinado e pregado não tem a ver com o evangelho. E isso não faz sentido para o jovem. Por exemplo, como você vai colocar na cabeça de um jovem hoje, igual na minha geração, que não se pode assistir televisão, que televisão é pecado? Todas as músicas se pode ouvir? Nem sempre. Mas ouvir música secular, esse não é assunto, eu tenho outros vídeos falando, não é pecado, não é errado. Como que você coloca na cabeça de um adolescente, de um jovem, que ele não pode ouvir uma música secular? Isso não faz sentido. Então, que o cara não pode usar short, camiseta, tem que usar só roupa social. A menina não pode usar uma calça, tem que usar uma saia. Entendeu? E tantas outras coisas não fazem o menor sentido. Ainda dentro desse, por que os jovens estão saindo? Hipocrisia. Vê que as pessoas são santas, têm um discurso dentro daquilo que chama de igreja e perto dos outros cristãos. Mas quando sai das quatro paredes, a vida não condiz com o evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. Essas duas coisas estão tirando os jovens e adolescentes da igreja. Como que eu vou falar com o jovem ou adolescente que ele não pode ir ao cinema, que isso é um pecado? Entende? Pronto. Agora, por que alguns estão voltando? O senso de pertencimento. Preste atenção que eu vou dizer para você, como psicanalista e professor de psicanálise. O que é o pertencimento? É uma necessidade que todo ser humano tem de ser aceito num grupo, de ser valorizado por um grupo, de ser reconhecido por um grupo. E isso só acontece quando vem emoções daquele grupo. Então esse grupo pode ser, por exemplo, uma torcida organizada de um time de futebol. Por que as pessoas se infiltram ali nas torcidas e fazem loucuras? Porque ali eles têm um senso de pertencimento, eles foram aceitos, ali eles foram valorizados, ali eles foram reconhecidos. Aquilo traz emoções para eles. Às vezes, um partido político, tem gente que é de esquerda ou de direita, de carteirinha, vestiu mesmo, ali ele se sente pertencido, ok? Então a pessoa, o ser humano precisa disso, principalmente o jovem de hoje. Vou dizer uma coisa para você como psicanalista. A gente só tem que achar a gravidade e a intensidade. Mas 100% dos que nasceram do ano 2000 para cá tem TDAH. Uns vão estar no nível bem fraquinho, outros no nível mais elevado. Mas todos têm. Então, intensidade e gravidade. Uma das características do TDAH, aqui no córtex frontal, não gera dopamina. Eles não sentem prazer, o TDAH não sente prazer. Então, quando ele acha alguma coisa que lhe dá prazer, ele vai querer ficar com aquilo ali. É chamado hiperfoco. Então, dá um pico de dopamina. E como ele não sente prazer, ele quer voltar a sentir aquela dopamina. Ele quer voltar a sentir aquele prazer. E o que acontece na maioria das igrejas? Mexe com o emocional. As músicas voltadas para a emoção, as pregações que fazem uma massagem no ego das pessoas. Então gera uma dopamina, um pico de dopamina. E aquilo faz com que a adolescente, o jovem, tenha um senso de pertencimento. Eu me sinto aceito, eu me sinto recebido, eu me sinto valorizado. Este lugar me dá emoção, gera dopamina. E ele quer voltar lá. Então, consequentemente, ele vai fazer tudo o que aquele grupo diz que ele tem que fazer. Então nós estamos vendo adolescentes, meninas, parando de cortar cabelo, parando de usar calça, voltando a usar saia, deixando de lado as suas pinturas e bijuterias, deixando rapazes voltando a não vestir mais shorts e bermudas e camiseta e nada disso aí, entendeu? Porque agora eles acharam um lugar a qual eles pertencem.
Então é um senso de pertencimento. Os que têm a mente aberta, não aceitam 99% do que é ensinado, porque não faz sentido, estão saindo. Aqueles que buscam essa dopamina rápida e barata estão vindo para as igrejas. Este é o fenômeno. Entendeu isso aí?